Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerdtalk Gameplay na nossa saga de montar o PC Gamer do canal. E hoje a gente vai falar de memória RAM. Isso aqui é super importante. Então pessoal, a gente já volta para a tua programação, não pula isso aqui, nem se tu tiver no Instagram, porque o recado é rapidinho. Quero falar sobre isso aqui. O meu livro saiu finalmente, as vendas estão liberadas, o link para compra vai estar aqui na descrição, mas deixa eu te mostrar rapidinho a qualidade disso aqui. Esse aqui é o Crônicas de Leferion, o primeiro livro da saga, que se chama O Legado. O segundo já está pronto, se chama Os Imortais e vai ser lançado ali na metade do ano de 2022. Fora isso, esse livro, ele tá todo com as letras muito boas, está ótimo de fazer a leitura. Eu mesmo estou refazendo a minha. Tu pode ver aqui atrás a composição do papel, tá maravilhosa. E, melhor parte, tem uma foto minha. Brincadeira. Melhor parte, cara, é que tem um mapa de todo o reino de Leferion, para tu ir acompanhando a jornada dos cavaleiros. Tem um mapa aqui que eu desenhei à mão. Então, tipo, tem um pouquinho do meu trabalho além de todo o livro aí pra tu curtir. Então, galera, eu fico por aqui. Espero poder encontrar vocês. O canal aqui tá aberto para discussão do livro também. E o Instagram, tudo, todas as minhas mídias sociais. Até a próxima, vamos seguir com o conteúdo. Então, galera, vamos lá. Tão importante quanto o processador que tu escolheu para o teu computador é a memória RAM que tu botou nele. Não adianta tu ter um monte de memória RAM e não ter um bom processador, e não adianta tu ter um mega processador e não ter memória RAM. As duas coisas vão dar errado. Por quê? Porque uma coisa é responsável por uma coisa e outra coisa é responsável por outra coisa. Ótima explicação, né? Mas é exatamente esse o caso. Aqui o processador ele vai processar dados, a memória RAM vai, no caso, trabalhar as coisas que estão aparecendo e precisam ser trabalhadas e deletadas. Então, são duas coisas diferentes e que vão afetar diferentemente no desempenho do teu computador. Aqui, como eu tenho uma placa-mãe que eu escolhi DDR4, eu tenho que cuidar que a minha memória seja DDR4. Por quê? Ela tem um engatezinho aqui no meio, um dentinho, ó. Esse dentinho... Tá dando muito reflexo agora aqui. Esse dentinho ele é diferente dependendo da família da tua memória RAM e da tua placa-mãe. Se a tua placa-mãe e a tua memória forem da mesma família, nesse caso DDR4, então o dentinho vai estar na mesma posição. Eu escolhi uma memória da Jail aqui no caso. Por que eu escolhi uma memória da Jail? Por quê? A Jail, por mais que não seja uma marca famosa de memória RAM, ela já tem uma programação interna que ela já é boa para funcionar com placas da ASUS. Então eu já tenho aqui uma coisa que já vai estar otimizada para minha placa. Por mais que essa memória em específico seja boa também para processadores Ryzen, que não é o meu caso, aliás, para placas Ryzen, que não é o meu caso, aliás, para processador AMD Ryzen, eu escolhi um Intel. Ele funciona já otimizado para memórias da ASUS. E essa memória ela tem um plus, ela tem um protetorzinho aqui para eu não danificar minha memória, para eu não mexer nela, e ela tem LED, o que dá para ela muito mais poder. A gente sabe que o Goku no modo superior, ele só é mais poderoso porque ele tem LED azul no cabelo. E ele só é mais poderoso quando ele é Super Saiyajin porque ele tinha LED amarelo no cabelo. Então a gente sabe que o azul é mais poderoso que o amarelo. Vamos colocar ela aqui. Olha direto, antes de engatar, a posição ali. Ó, eu tô vendo que o meu dente está mais para baixo, então eu já posiciono a memória na posição correta. Qual é a posição correta de colocar a memória na placa, Guilherme? Não tem. Necessariamente não tem. O ideal é tu colocar na primeira, a primeira da esquerda para a direita. Mas às vezes essa tralha aqui atrapalha. Que é o caso. Que talvez seja o meu caso aqui. Ele é o meu caso aqui. É porque, mas na verdade é só porque ela é mais alta, essa tua, né? Se fosse uma memória RAM Se ela fosse normalzinha... mais magrinha, talvez ela entrasse ali. Mas aqui no meu caso, o processador ali atrapalha a entrada.
Então eu vou ter que usar na segunda. Eu já sei que quando eu for trocar de memória, eu tenho que primeiro colocar. Mas eu, se bem que eu poderia dar uma tentada, porque tem um plástico protetor. Vai ficar muito torto, amor. Não é legal. Eu vou dar uma força. Vai ficar forçando. Não é importante. Deixa o espaço atrás quando comprar uma sem LED. Quem falou em sem LED? Eu. A gente troca essa coisa aqui, a gente troca por uma com LED e tu bota uma RAM sem LED. mas aí a gente troca por uma menorzinha. Hoje a gente não troca, né? Porque a gente acabou de comprar ela. Essa foi aqui não é tão cara, gente. A gente não tá falando de coisa de centenas de reais. Isso aqui sim são centenas de reais. Isso aqui tu compra por 50, 60 pila uma fãzinha aqui, não a fã, mas o cooler do processador tu compra 50, 60 reais. Então não é uma coisa cara. Agora a memória sim, a memória a gente tá na casa das centenas de reais. Então essa aqui é uma memória de 16 GB. Eu escolhi colocar uma memória só de 16 e não duas de 8, porque eu pretendo fazer o upgrade dele para 32. E aí então eu pretendo comprar outra dessa memória para colocar do lado, para ficar com 32. Mas isso no futuro. Então, aqui o que eu escolhi? O que são coisas importantes para a gente analisar? Vamos voltar para a nossa caixinha. Cadê? Aqui. Essa minha memória, ela tem 3000 MHz. Cara, não é só a quantidade de giga e a quantidade... não é só a quantidade de giga e se ela tem ou não LED que tu precisa considerar. Tu precisa considerar também os megahertz dela. Porque isso vai fazer diferença no desempenho, vai fazer diferença na velocidade com que ela se comunica com a tua placa e como ela consegue entregar esses 16 GB dela. E principalmente vai fazer diferença na hora de tu comprar outra memória. Por quê? Porque eu preciso comprar outra memória que tenha exatamente a mesma quantidade, para não ficar perdendo potência em algum lugar. Porque se eu tiver uma de 2.400 e uma de 3, ele vai igualar as duas e eu vou acabar perdendo alguma coisa da mais fraca. Então isso acaba acontecendo. Eu tenho que escolher uma com a mesma quantidade ali. Então, foi hoje o nosso episódio de memória RAM. Tá instalada ali, tá bonitinha. Próximo episódio a gente vai pro HD. Então, por hoje era isso. Não te esquece, curte o vídeo, comenta aí o que tu achou da minha escolha de memória. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Agora a gente tem um grupo de membros aí. Se tu quiser ajudar o canal, tu pode ser um membro do canal. Custa pouquinho e a gente está tentando aumentar as vantagens do clube de membros. A gente vai tentar sortear games, vamos tentar liberar alguns vídeos primeiro para os membros e depois para os não membros, coisas desse tipo. Então, até a próxima. Fui!